Olá! Estamos aqui em mais uma edição do programa Conclusão, diretamente dos estúdios Camucá. Eu sou o Flávio Torresi e aqui ao meu lado, também apresentando o programa, contamos com a presença da doutora Valquíria Savoia. Tudo bem, Valquíria? Como vai? Vai. Tudo ótimo. E hoje, honrosamente, recebemos aqui em nossos estúdios, para não só para uma entrevista, mas para uma aula de Direito Previdenciário, o professor doutor Paulo César Neves. O doutor Paulo César Neves, ele é advogado previdenciarista, é professor de Direito Previdenciário na Faculdade Campos Sales, aqui na capital, e é diretor consultor da BNI International, também ligado ao direito previdenciário. Muito obrigado pelo convite, doutor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a doutora Valquíria pelo convite, o professor Flávio, e chamo de professor porque eu tive a honra de descobrir aqui que o professor foi meu professor. Eu também, foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa e foi um excelente professor. Obrigado pelos ensinamentos. Eu que agradeço. Poxa vida, e é um orgulho para mim ter hoje alguém aqui dando uma aula no nosso programa, alguém que, poxa vida, passou pelas mãos da nossa docência e tudo mais, é muito gratificante. Sem sombra de dúvida, é muito bacana isso. É maravilhoso para mim também, porque a época que eu fiz a faculdade, nós tivemos uma turma, né? Os docentes eram maravilhosos, eu aprendi muito, e é claro que os ensinamentos hoje eu tenho a oportunidade de transmitir para os meus alunos da Faculdade de Campos Sales. Muito obrigado, doutora Valquíria, mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Doutor, para dar um início aqui, eu gostaria de saber por que a especialização em Direito Previdenciário? A pergunta é ótima, porque eu comecei como direito do trabalho. E eu lembro, quando eu terminei a faculdade, eu tinha um escritório atravessando a rua, eu fiz ali em Santo Amaro, meu escritório era muito próximo da faculdade. Eu fui um aluno, por exemplo, que nunca faltei à faculdade, porque não tinha como faltar, porque do caminho do meu escritório para o estacionamento eu tinha que passar por meio da faculdade, não tinha como faltar. E eu comecei como direito do trabalho. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai pensando que é o desembargador do STJ e do STF, que os clientes vão nos procurar, que nós vamos ficar milionários e assim por diante. Então eu tinha uma sala, tinha um computador e tinha uma mesa, e essa é uma história que eu conto para todo mundo. E imaginei que o cliente só ia bater a minha porta. E na verdade não aconteceu. E eu tive, posteriormente, algum tempo depois, um amigo chamado Mário Said, que ele me convidou para participar de uma rede de network. E ele falou para mim: Paulo, eu participo de uma rede de network, eu percebo que você tem um perfil da rede de network, você não quer ir? Eu falei: interessante. Ele falou: só que é às 6h30 da manhã. Das 6h30 às 9h, as reuniões acontecem esse horário. Eu falei: jamais que eu vou acordar às 6h30 da manhã. Eu ainda brinquei com ele: eu estudei, eu vou começar, eu só vou fazer alguma coisa depois das 9h. Ele falou: vai que você vai gostar, é o seu perfil. E fui, eu acredito que eu não fui na primeira, eu não lembro desse ponto, mas eu não fui na primeira, mas depois eu fui. Quando eu cheguei, sentei, falei: eu preciso disso, porque eu já tinha dado aula de oratória, eu já tinha dado aula de gramática da língua portuguesa, só que eu não sabia uma coisa que não é ensinado nas faculdades: fazer network. Trabalhar a profissão. E eu comecei lá como direito do trabalho. E quando eu comecei, isso foi em 2018, foi dia 1º de novembro de 2018. Eu comecei com o direito do trabalho e fui aprendendo. Não sabia fazer um pitch, não sabia fazer uma apresentação, tinha problemas com a apresentação ali naquela rede, entre os empresários. Que é muito fácil ali você falar com o cliente tudo, mas falar para empresários era mais muito difícil. Complicado. Tinha complicados ótimos. Eu tinha, como todo mundo tem, ali no começo um pouco da vergonha e assim por diante. E eu comecei com o direito do trabalho e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu percebi que não era meu time. Eu falei: não é direito do trabalho, não é. E eu fui conversar com uma diretora que tinha na época, ela falou: você já falou algumas vezes aqui de previdenciário com algumas pessoas e tem o seu time. Você é bom nisso, você fala bem sobre isso. Aí eu falei: eu já faço isso lá no escritório,
já direito previdenciário, porque a gente vira clínico geral no começo. Sim, né? Eu era sempre. focado no direito do trabalho, mas era clínico geral. Já tinha feito uma pós de previdenciário, mas tinha largado. Ali largado no sentido de trabalhar de forma profunda. Entendi. Aí, mudei minha cadeira. Então, tecnicamente, eu comecei em 2019 a trabalhar o previdenciário. Aí eu foquei, larguei. Não fiz mais direito do trabalho, não fiz absolutamente mais nada em outra área. Fui para o direito previdenciário. Aí eu fui fazer 2 pós-graduações no mesmo ano. Falei, não, eu quero ser o melhor ou quero chegar num patamar para eu não prejudicar o cliente. Porque o previdenciário, ele não é um advogado qualquer. Como todos não são. Mas o advogado previdenciário, eu vou dizer, porque como eu estou dentro da área e eu me especializei, ele é um profissional que não está cuidando da sua vida somente agora. Ele vai cuidar da sua vida e ele está preocupado da sua vida quando você aposentou. Porque o homem com 65 anos, ele pode se aposentar por idade, que é uma das formas. Só que ele pode viver até 100. Exato. Se eu orientar errado, se eu fizer um planejamento para ele errado, ele vai receber errado, doutor, para o resto da vida dele. E muitas vezes, sem possibilidade de fazer uma revisão. Porque nosso escritório estudou e chegamos a uma conclusão que 10 aposentadorias feitas sem uma instrução, sem um planejamento, de 10, entre 6 e 7 estão erradas. E das 6 ou 7 erradas, 2 ou 3 cabe uma pequena revisão. Então, se eu não tomar o cuidado, se o advogado previdenciário não tomar o cuidado de fazer um planejamento adequado, personalíssimo para aquele cliente, ele está julgando a pessoa, está jogando a pessoa a ter uma aposentadoria errada para o resto da vida dele. Aí, eu só coloquei essa introdução, foi quando eu estava no meio da pós-graduação, que eu estava fazendo com um professor maravilhoso, ele colocou essa tese e falei, é isso que eu quero. Eu não quero ser apenas um advogado. Eu quero ser um cara que cuide das pessoas hoje para que elas tenham uma vida melhor no futuro. Por isso que eu escolhi o previdenciário, professor. Perfeito. Você falou um negócio muito interessante, Paulo. Você falou que, via de regra, não cabe uma revisão quando acontece alguma situação desse tipo. E as revisões, embora em pequeno número, como você frisou, elas são possíveis? Elas são possíveis. O que não existe? Mágica, como não existe mágica em nenhuma área do direito, no previdenciário não seria a exceção. O que acontece? Nós tínhamos a revisão da vida toda. Uma tese que eu nunca acreditei. Era onde que eu ia chegar. É uma tese que eu nunca acreditei. Porque, primeiro, quando chega no STJ e no STF, nós aprendemos que o direito, ele vale, mas é muito mais política. A decisão ela é muito mais política do que a lei seca, como a gente aprende na faculdade. Porque como que ia ficar o orçamento do governo se, porventura, todas essas revisões pela vida toda vingassem? O governo não teria esse dinheiro, eu teria algumas preocupações em relação a isso. Por esse ponto eu não acreditava, e foi o que aconteceu. E existe um lobby, doutor. Não, a gente não pode ser bobo, né? Não pode ser inocente de achar que não tem um lobby. Existe esse lobby. E hoje, o que nós temos? Eu não acredito. Confesso que eu tinha uns 10 clientes da revisão da vida toda, mas sempre avisado. Eu não acredito. O senhor quer fazer comigo porque acredita em mim, o senhor quer fazer comigo, eu faço. Mas eu não acredito. Tanto que no momento que caiu, eu liguei para esses clientes, como eu já tinha orientado, não rolou, não aconteceu. Não aconteceu. As outras revisões, o que acontece? Muitas vezes, o INSS aposenta a pessoa errada. Eu vou mostrar um exemplo. A pessoa tem aposentadoria por idade, hoje a mulher com 62, o homem com 65, e o INSS, por obrigação legislativa, ele tem que dar a melhor aposentadoria para o segurado. Não é o que o segurado pediu. Olha que interessante. Ele pode pedir, por exemplo, uma aposentadoria por idade, mas sem
se nós fizermos a interpretação da lei, a lei fala, tem que oferecer a melhor aposentadoria para o segurado. Vamos imaginar que a aposentadoria por contribuição e a aposentadoria por idade, elas coincidem no mesmo dia. Aí a aposentadoria por idade lá é R$5.000, por tipo de contribuição mais idade, e aqui eu vou frisar, porque eu usei só tipo de contribuição, não existe mais aposentadoria só por contribuição. Sempre vai ter dois elementos. Então, contribuição mais idade, a aposentadoria seja de R$5.800. Se o INSS deu a por idade de R$5.000, eu posso buscar essa revisão, porque era a obrigação dele não aposentá-lo por R$5.000 e dar de 5.800. Agora, qual que é a precaução do advogado aqui também? Vamos imaginar com datas diferentes, um dia só de diferença. Um dia. Hoje seria aposentadoria por idade e amanhã aposentadoria por tempo de contribuição mais idade. Hoje 5.000 e de amanhã R$5.800. Se ele desse de hoje, para o resto da vida dele, o segurado receberia a aposentadoria com menos R$800 por mês, sem possibilidade de revisão. Nossa. Aí, sem possibilidade mesmo. Vem cá, eu te fazer uma... É quase que uma consulta, tá? Eu além de professor, eu fui assessor de gabinete muito tempo no Tribunal de Contas do município, tá? E lá nós tínhamos um regime de aposentadoria pelo IPREM, tá? E passado um tempo veio aí um decreto da União extinguindo os cargos em comissão daquela aposentadoria ali naqueles moldes do IPREM. E todos passaram à Previdência. Muito bem. E na época se cogitou muito do direito adquirido, se seria possível, se não seria. Eu sei também que ninguém logrou êxito em reverter essa situação. E todos que se aposentaram dali para frente se aposentaram nos moldes da Previdência Comum, do INSS. Eu pergunto, nesse tipo de situação, caberia algum tipo de revisão, algum tipo de análise, ou não? Isso realmente fica sepultado, vai? A análise sempre terá, eu sempre falo que um previdenciário sempre vai ter pelo menos dois caminhos. Primeiro, se foi pelo IPREM, eu posso pegar esse período por intermédio de uma CTC e levar para o INSS. Levar essa informação que vai aparecer lá no CNIS. O CNIS é o documento oficial que tem a relação das datas e das contribuições do segurado. Ok. Então, o que eu analisaria nesse caso? Eu pego o CNIS do segurado e eu analiso quanto tempo ele tem e se vale a pena pegar o do IPREM, que é do servidor estatutário, e trazer para cá. Uhum. Eu vou verificar isso. Eu posso verificar também a possibilidade, por exemplo, eu mantenho aqui os dados do CNIS sem pedir a certidão de tempo de contribuição, que é a CTC. Eu posso analisar aqui, vamos imaginar que o doutor teve esse cargo, mas também trabalhou em uma outra escola municipal, tenha outras contribuições aqui dentro. Ok. E eu vou verificar se não dá para fechar os dois requisitos. Se o doutor não tem a possibilidade de ter duas aposentadorias. Quem aposentou depois, e aí tem uma questão na sua pergunta, professor, que o direito adquirido é quando você vai se aposentar. Eu não tenho direito de adquirido de aposentadoria hoje. Eu vou me aposentar pelas regras com 60 anos. Eu sei que eu vou aposentar com 60 anos pelas regras existentes hoje. Entretanto, eu tenho 51. Até 60 faltam 9. Quando eu for me aposentar, pode ser que essas regras mudaram. E se elas mudarem, por mais que eu tenha, abre aspas, direito adquirido hoje, elas não valerão. Entendi. E percebe? Eu vou ter que pegar a regra. Ah, mas por isso que o INSS é ruim. O INSS não é ruim. E eu provo para as pessoas que o INSS é um bom investimento. Ele é um ótimo. Não digo isso, mas é um bom investimento. E provo. Né? Imagina, qual que é o investimento que uma pessoa tem, por exemplo, professor, que ele paga até R$200, porque é até 20% a média, só que já fica grafado lá no CNIS R$1.000. E no caso aí de R$1.000, qual que é o investimento?
que você paga 200 e já tem 1.000. Por quê? Porque o INSS é uma seguradora pública, como a Porto Seguro, como a Sul América, é uma seguradora. Você quando nós vamos fazer um seguro de automóvel, a gente não faz o seguro pelo valor do automóvel. A gente faz por uma porcentagem pequena para dar segurança. Se porventura acontecer algo futuro e incerto, eu tenho aqui a questão da cobertura. O INSS é a mesma coisa. Algumas vezes o cliente fala assim, eu conheço alguém que se aposentou sem nunca ter contribuição. Não é isso? Tem, sim. Isso não é verdade, não existe isso. Não existe. Agora, doutor, desculpa te cortar um pouquinho, de raciocínio. A questão é uma pergunta simples, mas como o programa é para estudante de direito, né, e tal, também tem a mesma dúvida que eu, tenho certeza. Para se aposentar, a gente precisa passar pelo INSS ou a gente já pode se aposentar diretamente pela Justiça Federal? Como que funciona esse trâmite? O INSS tem que negar para poder aposentar pela Justiça? Como que funciona? Não só a Previdência, a parte do INSS, a maioria das legislações hoje, se tem a parte administrativa, hoje o juiz, de forma geral, quando você protocola, ele vai indeferir sem resolução de mérito para que haja primeiro o procedimento administrativo. Isso acontece lá no tributário também, que tem a parte administrativa que você pode resolver. Então, se o Estado consegue resolver primeiro pela parte administrativa, você não pode ir direto ao judiciário. Então, assim, não existe hoje, está em norma, está tudo regulamentado, não existe hoje a possibilidade de você ir diretamente para o Juizado Especial, o Juizado Especial Federal. Ou para o TRF3, no caso aqui em São Paulo. Tem que esgotar a via administrativa. Não necessariamente. Você tem que entrar de forma administrativa. Eu não preciso fazer um recurso inominado lá dentro. Não, eu fiz a primeira, eu já fui recusado. E eu não estou satisfeito, eu já posso ir para o judiciário. Perfeito. Eu já posso ir. Respondi isso a pergunta? Sim. Então, eu preciso fazer a parte administrativa. E hoje eu falo para os advogados previdenciários. Tem advogado previdenciário? Não, que eu tenho 1.000 processos judiciários. Isso é bom. Eu falo muitas vezes, é bom. Tenta resolver já no administrativo. Tem já tantas resolve, né? formas. E o dinheiro vem mais rápido. Você resolve, o cliente fica mais feliz. Nós temos que ser advogados. Quanto menos judiciário você procurar, melhor. Porque nós somos capacitados para resolver da forma administrativa. E eu sinto, professor, que há um preconceito, que advogado que é bom, aquele que só faz júri, advogado que é bom, aquele que só vai para o judiciário. Ao contrário. Se você puder fazer uma reunião entre as partes antes, tentar chegar numa conclusão, depois só lá registrar, olha, excelência, já fiz, está tudo em ordem, só dá um aval. Essas câmaras de conciliação, câmara arbitral, ela pode resolver nessa situação? Não. Não, o judiciário, não. Porque é o Estado, é o INSS que está no jogo, né? Entendi. É o INSS. Entendi. Ele está no jogo. Então tem que ser a via judicial mesmo. Que bom. E o doutor estava falando em diferença. Eu queria saber a diferença entre o INSS e a Previdência Privada. Ai, que pergunta maravilhosa. Eu vou começar assim. Se você tem Previdência Privada, tire do banco. Porque a Previdência Privada é pior do que título de capitalização. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Já resumiu. Previdência privada é pior do que título de capitalização. Você paga aporte, você paga imposto de renda, você paga um monte de coisas que o banco coloca. E, doutora, raciocina comigo. Eu tenho meu dinheiro. E pego para um terceiro cuidar, que ele me promete depois me devolver. Só que essa devolutiva é diferente, doutor, do INSS. Porque o INSS, eu estou pagando lá a Previdência, como uma seguradora, lá para o INSS. Se acontecer um acidente comigo, eu vou ter a cobertura por benefício por incapacidade parcial ou total. E se eu viver 50 anos incapaz, o INSS vai me pagar, sim, durante 50 anos até a minha incapacidade zerar ou no meu falecimento. Quando eu me aposento, independente de quanto eu contribuir, se foi limitado lá, porque a minha aposentadoria é R$2.000, eu vou receber aquele valor com as devidas atualizações até a data do meu óbito. A previdência privada, não. A previdência privada você vai juntar e você só vai ter direito àquilo que você pagou. Ixi.
Então, imagina. Deposita para mim e depois me devolve. Exato. E um detalhe, devolve menos, porque o banco vai colocar a previdência privada em um fundo que não rende quase nada, que rende muito menos, muitas vezes menos do que uma poupança e do que um título de capitalização. E ainda ele cobra lá a taxa dele, o aporte cobra tudo. Então, assim, quem tem previdência privada, tira do banco, procura um assessor, coloca no Tesouro Direto. Quando a gente faz o planejamento, o que eu tenho como comparativo? O Tesouro Direto. Porque de quem que é o Tesouro Direto? Do governo. De quem que é o INSS? Do governo. Então eu tenho duas caixas onde eu posso analisar onde vai render mais, onde eu vou colocar melhor o meu dinheiro e ter um rendimento na data da minha aposentadoria. Perfeito. Poxa, tá vendo? Um esclarecimento e tanto aí. Hein? Porque a gente vê todo mundo falando da previdência privada, a melhor coisa, a melhor coisa, a melhor coisa. Só tem uma exceção. Se você é funcionário público ou particular, né, ou de empresa particular, a empresa é público e deu um branco. Público e particular. Você coloca 100 e a empresa coloca mais 100. Aí é vantajoso, porque no 100, naquele dobro que a empresa faz, você paga as taxas. Aí tudo bem. Que é o mais coletivo, né? É a previdência privada ali, forma uma coletividade, os funcionários daquela empresa, os funcionários daquele órgão. Aí tudo bem, mas mesmo assim cabe uma análise. Se tiverem curiosidade, tá lá disponível no site dos bancos o contrato de previdência privada que quem ler, nunca mais eu quero colocar dinheiro. Fiquei curiosa. E eu tenho. Meu Deus, não quero. Doutor, eu não sei se eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas seria em relação à aposentadoria, mas incluir períodos rurais, né? É possível incluir períodos rurais de trabalho sem carteira assinada? Sim, é possível, mas tem... A carteira profissional não é o documento único de comprovação. Certo. Tem vários requisitos. Por exemplo, a pessoa tem o rural familiar, tem o rural funcionário, tem vários tipos de rurais. Dá para incluir, desde que preencha todos os requisitos da lei. Tem requisitos da aposentadoria rural que, se você preenchido, por exemplo, tem associação com o sindicato, você prova que naquele período ele teve um trabalho rural, familiar ou não, dá para adicionar sim. Porque muitas vezes, imagina, ele trabalhou. Mas ele não tem lá 15 anos de rural, no exemplo. Só que ele tem mais 15 de urbano. Pô, ele vai perder esses 15 anos? Não, a gente faz a junção, desde que comprove no INSS ou no judiciário que ele preenche todos os requisitos. Eu falo que é administrativo, muitas pessoas reclamam. Mas o que é necessário está escrito. Mas prestar atenção, é só fazer uma leitura. Se o cliente não ter a documentação, não dê entrada agora, espera. Ou vai orientando o cliente, olha, esse documento aqui não está legal, isso aqui não está. Eu sempre falo para os meus colaboradores, pensa como servidor, pensa como que o servidor vai julgar. Se você fosse servidor, você julgaria favorável essa aposentadoria? Não, então nós não vamos dar entrada. O cliente está reclamando. Ele vai reclamar mais se ele vier em deferimento. Senta com o cliente, explica. Cliente, está precisando dessa documentação. Da forma que está, não vai ser deferido. Todos entendem. Não conheci nenhum cliente que falou, não, então eu vou dar entrada. Eu quero tentar assim mesmo. Então. Perfeitamente. Dr. Paulo César Neves. Olha, foi realmente, nós abrimos o programa falando que teríamos uma aula aqui, tivemos realmente. E eu já vou deixar aqui até abertos os nossos microfones para que próximas aulas acabem se dando aqui com a lucidez, com a didática toda do professor Paulo César Neves. Foi uma grande honra tê-lo conosco e meus parabéns por esse notável saber. Eu que agradeço. Eu tive bons professores. Eu acredito que o professor lembra, eu sempre fui muito dedicado. Sem dúvida. Sempre dedicado. Sentava lá na frente, gostava de... Participava da aula, e tal. Notas boas. Eu tive um professor que eu nunca vou esquecer, que foi o Nelo Ferrentini. Nelo Ferrentini, hoje, grande Nelo Ferrentini. Está lá no Oriente, né, o Nelo. E ele chegava para mim e falava assim,
continuou, é assim, sim, você vai ser um bom advogado, né? Ele era maravilhoso. E ele tinha uma particularidade, no dia da prova, ele levava sacos de bombons, e aí todo aluno que tirava uma nota 10, ele dava uma pedrinha. Porque ele era multimilionário, não sei se o professor... É dono de jornal. Ele era milionário. Ele levava uma pedrinha preciosa mesmo e dava para o aluno que tirava 10. Então eu tive ótimos professores. Né? O professor Fábio aqui, eu não vou... O professor Carlos Argentino tem uma particular. Ele pagava mais para o motorista dele para levar do que o que ele recebia no contra-cheque da universidade. E ele falava, isso daqui para não... O que eu ganho aqui é esse estímulo de vida perante todos esses jovens. Como é maravilhoso isso, e é verdade. Você também, que hoje também é professor, você sabe que tem um fundo de realidade isso tremendo. É realmente o que nos move. Exatamente. Mais uma vez, professor, obrigado, professor. Nós obrigado. agradecemos, porque a agenda a gente sabe como que é corrida. Eu falei, ele vai ter que ter um espacinho pra gente. E você conseguiu. Muito obrigada por isso. Agradeço. Espera que pouco tempo. Eu ficaria aqui horas falando com vocês, que o professor Balcão, eu fui na publicação do livro dela. Foi uma maravilha. Mais uma vez, gratidão. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Nossa. Obrigada. E você que nos segue, curta, comente e compartilhe. E se tiver alguma dúvida, mande aqui pelo nosso e-mail que nós faremos chegar até o professor Paulo. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.